Salve galera, que é o Camilo da Carvalho Machine Makers. Vou fazer um videozinho rapidinho aqui falando sobre fonte analógica e fonte digital. O pessoal fica me perguntando, eu achei mais fácil a gente fazer um vídeo aqui para tentar explicar, para atingir um maior número de público possível, e como vai ficar gravado, a pessoa que tiver alguma dúvida aí pode estar vendo o vídeo aí outras vezes, tá? Eu vou fazer um resumo meio básico, assim, não vou entrar muito em detalhes técnicos, até mesmo porque eu não sou um técnico em eletrônico, eu aprendi alguma coisa fazendo curso e tal, e não é o caso eu ficar especificando os termos técnicos, né? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Eu vou falar a diferença entre uma fonte analógica e uma fonte digital, o que atende melhor hoje o nosso mercado no ramo da tatuagem, beleza? Então vamos lá. Ó, essa daqui é uma fonte analógica, é uma fonte comum, né, que você encontra no mercado aí. Ela é uma fonte analógica ajustável, né, que você regula aqui a voltagem que você quer trabalhar com ela, né, que vai atender aí o seu equipamento que você estiver utilizando no momento, correto? Então vamos lá. O que tem numa fonte analógica, galera? Fonte analógica, por que ela é analógica? Porque ela precisa de um transformador, uma peça como essa daqui, ou trafo, como queira chamar, é tudo a mesma coisa, um transformador ou trafo. O que esse trafo faz? Ele pega a energia do seu estúdio, da sua casa, enfim, do salão comercial que você atende, e transforma essa energia. Por exemplo, ele está entrando aqui 110 e vai sair 12 volts. Só que essa entrada, o que acontece? A energia do seu prédio, do seu estabelecimento, do seu estúdio, ela é uma energia alternada. O que quer dizer isso? Que ela não tem polaridade, ela vai se alternando entre os polos, tá? Essa peça, ela vai apenas, como é que se diz? Ela vai transformar essa energia alternada de 110 volts. Vou dar um exemplo de 110, mas poderia ser 220. Por exemplo, eu estou aqui na minha oficina que é 220. Então ela está transformando essa energia 220 para 12 volts, tá? Eu estou usando um 12 volts como exemplo mais comum, tá? Só que, tipo assim, quando ela transforma essa energia de 220 para 12 volts, ela, quando está saindo aqui, ela continua sendo alternada, tá? Para que ela possa ser uma corrente contínua, que é o que a gente usa para alimentar uma máquina rotativa, uma máquina de bobina, ela vai precisar de alguns componentes eletrônicos para fazer essa separação. E então o que é usado? Por exemplo, aqui, esse aqui é um trafo de 5 amperes. Repare que ele é maior que o outro. Esse aqui é um trafo de 1,5 ampere, tá? 17 volts, 1,5 ampere. Esse aqui já é de 5 amperes. Então o que necessita para você fazer? Aqui a energia alternada entra, é convertida aqui, ela transforma em 12 volts, continua sendo alternada. Mas para fazer para que ela possa se tornar uma corrente contínua, é feito uma ponte retificadora, que seria essas duas peças de diodo aqui, que vai retificar essa energia, e esse capacitor que vai fazer a filtragem para que ela possa ser uma corrente contínua, que é o que a gente usa nos nossos equipamentos, beleza? Então o que eu quero mostrar com isso aqui? Você precisa dessa peça, tá? Para transformar a energia, que ela seja contínua. Fora isso, ainda tem outros componentes que vai ligado aqui. Vai o transistor, vai o potenciômetro, que vai fazer a regulagem da fonte, ok? Muita gente tem esse modelo de fonte aqui. Eu vou aproveitar essa carcaça aqui, que ela é uma carcaça, um gabinete legal, e vou transformar ela numa fonte digital.
Então o que que tem? Porque essa fonte aqui acaba sendo uma fonte original não muito boa. Porque eu vou mostrar para vocês o que que acontece. Essa fonte original aqui eu já desmontei ela toda, esse aqui é o circuitinho dela que vem, né? Só que ela não vem com esse dissipador de calor nesse CI aqui. Esse CI, ele é colocado nesse parafusinho aqui embaixo, ó. Então o fabricante dessa fonte, ele utiliza a carcaça dela como para dissipar o calor que é gerado pelo transistor. Só que isso é incorreto, cara. O que que acontece? Se você que tem essa fonte, quando ela estiver trabalhando, você colocar a mão nesse parafuso aqui, você vai ver que ele está muito, muito quente mesmo, cara. Então o que que acontece? A carcaça aqui da fonte, ela é lata, ela é chapa. E ela acaba não dissipando esse calor, muito pelo contrário, ela acaba conservando o calor. Então o ideal, o que que teria que ter? Teria que ter uma peça como essa, que é uma peça de alumínio, para esse tamanho ou até maior, seria melhor, para dissipar o calor que é gerado aqui. Porque o que que o CI faz? Ele amplifica essa energia que é gerada pelo trafo, pelo transformador, juntamente com os outros componentes eletrônicos que é montado na fonte, correto? Então um dos problemas que tem essa fonte é esse. O CI é montado na carcaça, acaba esquentando muito e por ele aquecer demais e não ter um resfriamento, a energia vai perdendo potência. Aí você vai pensando, porra, minha máquina está ficando ruim, e às vezes a máquina está boa. O problema não é a máquina, e sim a fonte, que ela acaba mandando uma energia ruim. Aí você fica pensando, pô, meu clip cord está ruim, meu pedal está ruim, entendeu? Para quem tem esse modelo de fonte aqui, tá? O correto, toda fonte que utiliza transformador é ter dissipador de calor no CI. Se você for ver uma fonte de bancada, por exemplo, ela tem um cooler que faz a refrigeração do sistema todo. Tanto é que ela é uma fonte maior, ela é uma fonte comprida, né? Para poder ventilar ali todo o circuito, para resfriar o circuito, resfriar o trado, resfriar o CI, né? Para você poder ter horas de trabalho com ela sem ela perder o seu rendimento, a sua amperagem, a sua voltagem, correto? Então tá, esse aí é basicamente o funcionamento de uma fonte analógica, tá? Como que ela os seus componentes internos. Então digamos, essa fonte aqui, por exemplo, se ela fosse montada de fábrica, ou o fabricante que fez ela colocasse um dissipador de calor em alumínio, bem instalado, ela não seria uma fonte ruim de tudo. Para trabalhar com máquina de bobina estava excelente, entendeu? Até mesmo porque ela é uma fonte que você consegue trabalhar com duas máquinas, né? É bem legalzinha ela. O problema é esse mesmo. As peças que vem nelas também é ruim, igual esse potenciômetro aqui, ele tem uns knob aqui de plástico, cara, onde você coloca o knob. O circuito da placa é sem novidade, é até legal. Eu não sei se está dando para focar legal, galera, porque eu tô gravando aqui no meu celular mesmo. É só para vocês terem uma ideia de como que é o funcionamento de uma fonte analógica e uma digital, beleza? Então praticamente a fonte analógica é isso. Eu preciso desse transformador que vai transformar a energia, converter ela para 12 volts, né? Que de corrente alternada. Para transformar ela em corrente contínua, eu vou precisar de utilizar uma ponte retificadora e um capacitor para fazer essa filtragem aqui, e depois os demais componentes, beleza? Então esse é o motivo por que essa fonte aquece, tá? Então o certo teria que ter um cooler. Toda vez que você liga a fonte, ela tem um mecanismo de refrigeração, porque esse tipo de circuito acaba aquecendo mesmo os seus componentes, tá? Essa é o que tem numa fonte analógica. Então tá.
Fonte digital. Essa aqui é uma fonte digital. Essa aqui é uma fonte digital, tá? Eu não sei se vai dar para me focar para vocês aqui. Ó, essa aqui é uma fonte digital de 19 volts, 3,16 amperes. Repara que tipo assim, isso aqui é a fonte. Essa fonte aqui gera 3 amperes, 19 volts. Ó, em comparação, eu precisaria, para estar gerando essa amperagem, um trafo desse tamanho. Só o trafo já praticamente é a fonte digital, entendeu? Muito grande. Então, na verdade, galera, uma fonte digital é essa peça. Isso aqui é a fonte, tá? Tanto para uma fonte Eiko, Nemesis, ou da Electrink, uma Critical, ou a Hurricane, todas elas têm uma caixinha dessa, tá? Se for digital, correto? Tem fonte digital que não tem esse sistema. Esse sistema já está dentro de um gabinete, tá? Mas a maioria das fontes que usa isso aqui não é um adaptador, igual o pessoal fala. Isso aqui é a fonte, beleza? Ok? Então tá. Já essa pecinha aqui, ela recebe a energia da fonte e faz a regulagem. Então isso aqui é um regulador de voltagem. É como se fosse uma Critical, como se fosse uma Eiko ou uma Hurricane, tá? Então isso aqui, o que faz? Ele pega a energia que vem dessa peça aqui, que é a fonte, tá? E eu regulo ela. Então isso aqui é um regulador de voltagem ajustável, tá? Porque eu consigo ajustar a energia que vem dessa peça aqui, tá? De que forma que faz isso, né? Você ligou ela, então ela manda 19 volts, tá? Eu consigo ajustar aqui. Então aqui eu vou fazer um ajuste aqui no potenciômetro da quantidade de carga que eu vou precisar para funcionar meu equipamento, minha máquina de bobina ou minha máquina rotativa, enfim, tá? Algum outro tipo de componente que você queira estar utilizando. E aqui tem as entradas, né? Aqui é onde você vai ligar o seu clip cord e seu pedal. Então a função dessa caixinha aqui é essa. Ela vai regular a energia que vem da fonte para direcionar o seu equipamento. Tá legal? Então essa é a diferença. Você vê que você tem é bem compacto, né? Você precisa de menos recurso para poder ter a mesma potência que eu teria num trafo desse tamanho. Então essa já é uma vantagem de você ter às vezes uma fonte digital, tá? É uma fonte que não esquenta, né? Você pode ficar trabalhando o dia inteiro com ela, que ela não vai aquecer, né? O sistema dela, por que ela é digital? Porque ela não precisa de um transformador para transformar a energia alternada em corrente contínua. Isso é feito através de componentes eletrônicos. Por isso que ela é uma fonte digital. Esse tipo de fonte hoje, ela está sendo utilizada em diversos componentes eletrônicos, às vezes numa TV, no notebook, por exemplo, que é mais comum você ver, né? Você tem uma peça como essa no seu notebook, correto? Então é isso aí, galera. Só para tirar a dúvida de vocês, o que é uma fonte digital e uma fonte analógica, tá? Então essas caixinhas que vocês vê aí, seja Electrink, seja uma Critical, uma Eiko, apenas o regulador de voltagem. Claro que umas tem mais tecnologia que outras. Tem fonte que você tem, digamos, memória para você deixar registrado lá 6 configurações para 6 máquinas, tem cronômetro, tem diversos tipos de mecanismo que algumas outras não tem. Por exemplo, essa minha que eu fabrico aqui,
ela apenas vai mandar a corrente para sua máquina que você queira, e o máximo que ela vai ter é o pedal aqui que eu coloco, tá? Então o que diferencia uma fonte analógica da digital é esse sistema que eu acabei mostrando para vocês aqui. Beleza, galera? Então espero ter sanado algumas dúvidas aí. E até uma próxima e forte abraço a todos. Muito obrigado.